Sejam todos bem-vindos a esse nosso curso promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Estudo das obras de André Luiz. Estamos quase terminando o livro Nos Domínios da Mediunidade, livro que está sendo estudado junto com outro livro de apoio, que é o Estudando a Mediunidade, um livro de Martins Peralva. E nós estamos quase encerrando esse livro. Estamos hoje iniciando um dos principais capítulos, principalmente para as atividades que são realizadas ali no CETRELV. Nós bem sabemos que a nossa casa, o CETRELV, ele é uma casa que tem uma vertente mais dedicada à cura, ao restabelecimento da alma. Então, realmente é um capítulo que para nós é de suma importância. De suma importância porque, conhecendo as informações, nós podemos oferecer e teremos, um trabalho com muito mais qualidade, e essa qualidade vai se refletir numa melhor resposta a todos aqueles que vêm à casa em busca de um restabelecimento. Seja esse restabelecimento de ordem física ou de ordem psicofísica, nós podemos ali, com um aprofundamento, principalmente no tema de hoje, no tema deste capítulo, nós vamos poder ali ser melhores servidores, com mais qualidade, com uma mediunidade mais bem dirigida, mais bem direcionada, e, consequentemente, uma mediunidade com Jesus, que vai trazer resultados positivos, bem mais positivos do que os resultados que nós já estamos tendo. Os resultados de hoje são muito bons, mas eles podem melhorar. E vão melhorar à medida que nós, trabalhadores, também melhoremos, nos fiquemos mais aperfeiçoados e possamos compreender melhor essa mecânica, a mecânica dos fluidos, para que a gente possa, enfim, ter um trabalho com qualidade bem melhor. Antes de a gente iniciar os trabalhos na noite de hoje, eu vou já fazer a prece de abertura, porque na sequência eu já vou abrir o capítulo, e já vou abrir o capítulo colocando o porquê. Eu imagino que ele realmente seja um capítulo muito importante para nós. Inicialmente, gostaria de agradecer a toda a equipe espiritual, aos nossos guias e mentores individuais, aos guias e mentores desse trabalho, que muito fazem antes de nós aqui nos reunirmos, a fim de que possamos nos integrar em sintonia através do fluido cósmico universal que nos integra e nos integra também a Deus e a Jesus e a todos os nossos guias mentores, anjos guardiões e a todos aqueles que participam conosco dessa atividade de estudo. Essa ligação mental, essa sintonia que nós estabelecemos agora, ela, além de permitir que nós possamos ser inspirados e intuídos pelos nossos guias e mentores, permite que nós, em um conjunto maior, possamos também estabelecer uma harmonia maior em nossos lares, um equilíbrio em nossos lares, um equilíbrio e uma harmonia onde quer que nós estejamos. A todos aqueles que lembraram e colocaram ali ao lado do computador, do notebook ou do celular, a água, que essa água possa também receber essa fluidificação, aonde também ali será depositado todos os fluidos necessários para o nosso pronto restabelecimento, para a nossa recomposição do nosso fluido vital, enfim, para o nosso equilíbrio. Agradecidos a todos esses nossos irmãos espirituais, a Deus e a Jesus, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui construindo entendimento para melhor servir na seara do Mestre Jesus. Vamos dar por iniciados os nossos trabalhos de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje com o capítulo 28, Efeitos Físicos, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um bom estudo para todos nós. Eu não tinha visto ainda, meu boa noite e sejam todos bem-vindos. Como eu disse, hoje nós vamos iniciar um estudo do capítulo 28, Efeitos Físicos. É o capítulo mais longo do livro, é o capítulo que realmente traz ali para nós um subsídio muito importante, principalmente para nós que trabalhamos numa casa que é voltada mais para as atividades de cura, atividades do cura do corpo ou da alma, né, o espírito encarnado. É um capítulo que, de certa maneira, vai exigir da gente alguma base de conhecimento. Eu vou procurar estabelecer essa base de conhecimento à medida que nós formos avançando. Nós não vamos nos basear apenas no livro, nós vamos usar a obra de apoio. A obra de apoio de Martins Peralva, ela foi dividida em 3 pontos de apoio, e nós vamos utilizar também um outro livro que também é citado, que é o Missionários da Luz, o capítulo 10, que tem como título Materialização. Esse, na verdade, vai ser o nosso arcabouço de livros que nós vamos utilizar durante a nossa conversa. Porém, a gente precisa lembrar que nós estaremos falando de fenômenos físicos e que nós estaremos falando de cura. E esse capítulo ele vai tratar da cura, vai tratar do trabalho de cura de duas pessoas que vão participar ativamente desse nosso estudo. Curas. Jesus fez muitas curas, isso nós bem sabemos. Ao tempo de Jesus, essas curas que ele praticou, cego, coxo, mão atrofiada, ressurreição dos mortos, todas as curas, né, que foram realizadas enquanto Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, elas, ao tempo de Jesus, eram chamadas, entre aspas, de milagres. Milagres porque Jesus não derrogou nenhuma lei natural, mas era um entendimento da lei natural que ainda nos facultava. Nós ainda não tínhamos conhecimento tecnológico, nós ainda não tínhamos nos desenvolvido intelectualmente ao ponto que nós pudéssemos entender que tudo aquilo que Jesus realizava nada mais era do que o próprio uso dos recursos da lei natural, as leis de Deus. Demoramos 19 séculos. Com 19 séculos, nós, enfim, tivemos o Consolador Prometido, o Espiritismo. O Consolador Prometido, conforme anotado pelo evangelista João, começando no capítulo 14, seguindo até o capítulo 16, onde Jesus promete. Ele faz uma promessa e ele nos diz da seguinte maneira: tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Paracleto, o Consolador. E esse vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito e vos fará caminhar no entendimento daquilo que, neste momento, não podeis suportar. 19 séculos passaram, o Consolador Prometido veio, a doutrina espírita está aí. Conhecer e começar a entender tudo aquilo que Jesus praticava e que ele mesmo dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso coube à doutrina espírita. A doutrina espírita começa com o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos ela nos abre ali um arcabouço importantíssimo sobre os fluidos e sobre como esses fluidos agem sobre a matéria, como esses fluidos agem no mundo. Nos apresenta a Trindade Universal, apresentando Deus como o soberano criador, e nos apresentando o fluido cósmico universal, e
o Espírito. Deus, Espírito e matéria é a Trindade universal. O Espírito como o princípio inteligente, do átomo ao arcanjo, e a matéria, que por ser ainda muito imponderável para nós, extremamente difícil de nós compreendermos como matéria, Allan Kardec trabalha nessa área com o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, então, é essa terceira parte, né, da trindade, né, em que nós temos ali os fluidos. E é sobre os fluidos que Kardec trabalha inicialmente, principalmente ali no Livro dos Espíritos. Ele volta à tona no Livro dos Médiuns, falando um pouco mais sobre as propriedades do perispírito e as propriedades do fluido cósmico universal, junto ao trabalho dos médiuns, mas é realmente no último livro da obra de Kardec, que é a Gênese, que é onde nós vamos encontrar tudo que é necessário para que a gente possa compreender esses ditos milagres. E que, na verdade, nada mais são do que o conhecimento mais aprofundado das leis da matéria, das leis do fluido cósmico universal e de como o fluido cósmico universal age pela vontade e pelo pensamento do Espírito, que é quem ali direciona o fluido cósmico universal. O primeiro capítulo da Gênesis seria o 13, né? Características dos milagres. É importantíssimo porque vai nos dar uma ideia muito mais séria do que são esses ditos milagres. O capítulo 14 é de fundamental importância para nós, para que a gente possa entender um pouco do que é que nós vamos conversar, principalmente agora, quando nós estivermos falando de efeitos físicos. O capítulo 14, que é muito estudado, que se chama Fluidos. Capítulo, inclusive, que nós já estudamos, algumas pessoas que já fizeram curso no CETRELV, o curso de passes. O curso de passes normalmente trabalha com este capítulo, que é o 14, que é o capítulo de Fluidos. E depois o capítulo 15. Esse é o mais interessante de toda a Gênese. Quem não leu, gente, por favor, um dia leia, que é os milagres do Evangelho. Kardec estuda todos os milagres do Evangelho e nos traz a lume, nos traz o conhecimento de como isso é realizado, de que maneira Jesus realizava esses ditos milagres. Portanto, o Espiritismo, ele cumpre a primeira parte daquilo que foi prometido pelo nosso irmão Jesus Cristo, quando ele disse: tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. 19 séculos passaram. E nós agora temos condições de compreender os milagres. Mas ele também, quando teve aqui há 2000 anos atrás, ele veio com o objetivo de nos mostrar que nós éramos espíritos imortais. Durante todo o seu trabalho, junto aqui a nós, aos discípulos, que depois se tornaram apóstolos, e a todos os seus seguidores, ele sempre nos apresentou a imortalidade da alma, nos mostrando que nós éramos espíritos e que nós ali não deixaríamos de existir no momento da morte, mas que nós éramos espíritos imortais. Bom, Jesus morreu. Sim, ele morreu, foi crucificado, foi sepultado e ele reaparece ao terceiro dia. De maneira tal, isso é de tamanha importância que o próprio nosso irmão Paulo de Tarso anota nas suas cartas que se o Cristo não houvesse ressuscitado, vamos deixar essa palavra entre aspas, ressurgido, em vão seriam os seus ensinamentos e vã seria a sua filosofia. Afinal de contas, ele falava de uma imortalidade da alma, mas ele precisava provar essa imortalidade da alma. Bom, ele retorna ao terceiro dia e ele ali se materializa na presença dos seus discípulos. Ele se materializa na presença daqueles na estrada de Emaús. Ele se materializa à beirada do lago de Genezaré, aonde ali, inclusive, ele come uns peixinhos assados com os seus
com os seus ainda ali discípulos e que naquele momento seguiriam agora para o apostolado. E para aquele que teve uma certa dúvida se ele realmente, Jesus, estava materializado, era uma materialização, Tomé, ele, quando Jesus reaparece, ressurge, né? Isso está anotado, acho que no Evangelho, no capítulo 20 de João, se não me engano, que é a aparição de Jesus, eu acho que é o capítulo 20. Se não for, depois alguém corrige. Mas ele ali, ele aparece, né, para os seus discípulos e Tomé não estava presente. E aí, quando Tomé, um outro momento, mais tarde, o próprio evangelista anota ali, mais tarde, né? Quando Tomé estava presente, ele fala para os outros, eu só acredito se eu tocar na chaga. E Jesus novamente reaparece, ressurge, materializa-se e fala para Tomé, né? Vem, toca. E Tomé toca, né? Quando ele toca, ele fala, meu Senhor, meu Deus, né? E Jesus fala para ele, né? Credes porque vistes. Bem-aventurados são aqueles que creem sem verem. Então, a materialização, ela está presente no Evangelho. Ele é um processo que está presente no Evangelho e que também necessitava de entendimento de como esse processo se dá. Esse processo também foi estudado pelo nosso irmão Allan Kardec, 19 séculos depois, e também é explicado dentro da Gênesis. Exatamente nesse último capítulo que eu citei, que é o 15, que é os milagres do Evangelho. Dentro dos milagres do Evangelho, Kardec também toca no assunto referente à aparição, referente à materialização do nosso irmão Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aparição e materialização? Sim, são fenômenos diferentes. A aparição, ela é aparição normalmente, ela não é tangível, ela não você não tem condições de tocar o espírito que ele está numa aparição. Você apenas vê ali um vulto, como se fosse um perispírito, e ele é translúcido, ou seja, ele não tem ponderabilidade, ele não é ponderável. Isso é uma aparição. Agora, Jesus não foi uma aparição, Jesus foi uma materialização. Tanto que ele pede que ali os seus discípulos toquem. Numa delas, a de Tomé, ele toca na chaga de Jesus. Jesus se materializa ao lado do lago de Genezaré. Ele come com os seus discípulos, ou seja, ele está presente, ele está materializado. Materialização, então, ela é diferente da aparição. A aparição, na verdade, ela é o próprio perispírito ali, de certa forma, sendo visível. Ela pode não ser visível a todos, na maioria das vezes ela só é visível àqueles que já possuem uma certa vidência e que têm capacidade de ver o estado vibratório em que o nosso irmão ali se apresenta durante a aparição. Outros podem ser que não o vejam na aparição, porque ela não tem ponderabilidade, ela não constitui ponderabilidade. Tudo isso, gente, que eu falei, exatamente para que a gente pudesse ter essa ideia tão importante do quanto é esse capítulo. Porque esse capítulo, ele é a sustentação praticamente de toda a doutrina espírita. Porque o Consolador era essa promessa. O Consolador iria nos fazer relembrar, iria nos fazer levar a todos os ensinos morais que o Cristo, o código moral de conduta que o Cristo nos apresentou, que era o seu Evangelho, e ia fazer-nos compreender tudo aquilo que ele tinha feito. E isso a doutrina espírita cumpre, com todas as afirmações, com todos os estudos que foram ali realizados pelo nosso irmão Allan Kardec. Portanto, esse capítulo realmente é o que dá mais fundamentação à doutrina espírita para ela ser o consolador prometido. Ela, além de reviver o Evangelho, ela vai além. Ela apresenta aquilo que Jesus não pôde apresentar há 19 séculos atrás, antes da vinda do Consolador prometido. Então,
Isso é um ponto muito importante para nós, eu não podia deixar de tocar nesse ponto, porque às vezes algumas pessoas falam assim, por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Ela é o Consolador prometido exatamente porque ela revive o Evangelho e ela nos traz aquilo que Jesus não pôde apresentar naquela época, mas quando a humanidade estava mais madura, ela estava mais pronta, ela recebe esses ensinos para que ela possa agora colocar isso em prática, como Jesus mesmo prometeu, como Jesus mesmo já havia dito para nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, isso para nós é muito importante. A nossa doutrina, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido e que tem Jesus Cristo como sendo o dirigente, né, da Pleiade do Espírito da Verdade, isso para nós é muito importante. Essa parte realmente é uma das partes que dá solidez para aquilo que nós hoje temos como doutrina, o Espiritismo, o Consolador prometido. Bom, gente, essa é a introdução. Por que a importância e por que da gente trabalhar com esse capítulo com tanto esmero? A gente vai realmente ser bastante, vamos dizer assim, cuidadoso com esse capítulo. Esse capítulo é um capítulo, como eu falei, de suma importância para nós que estamos ali trabalhando no CETRELV. É um capítulo que, como eu disse, ele dá sustentação, força, né, para o Espiritismo, para nós que temos o Espiritismo como Consolador prometido, que temos Jesus como Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade. Então, isso nos dá muita solidez, nos dá muito certeza daquilo que nós estamos realizando. Vamos começar, então. Vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai caminhando. Qualquer dúvida que for surgindo, eu prefiro que, como é muito extenso, vai parando. Surgiu um problema, paramos, discutimos, colocamos em pauta, vemos o que a gente pode esclarecer e a gente vai andando. Nós não vamos ter pressa para fazer esse capítulo, é praticamente o capítulo final. O capítulo 29 são perguntas que André Luiz vai colocar para Aulus, né? E Aulus vai trazer uma base filosófica de encerramento desse livro, um livro que foi constituído em uma semana de trabalho. E o capítulo 30 é uma oração, a primeira oração, né, que André Luiz faz, né, de agradecimento. Então, basicamente, o capítulo 28 é o capítulo de encerramento, é o capítulo onde nós vamos ter ali, agora consolidada, tudo aquilo que a gente foi aprendendo. Peço àqueles que, porventura, tiverem um tempo, né, leiam, se possível, capítulo 13, 14 e 15 da Gênesis, porque certamente isso vai ajudar bastante, principalmente nas dúvidas que dizem respeito aos fluidos. Nós vamos trabalhar com muitos fluidos, muitos fluidos. E eu vou tentar ser o mais, assim, trazer o máximo de informações. Mas, lógico, os capítulos da Gênesis, eles vão ter um arcabouço de informações muito mais robusto do que aquilo que a gente pode apresentar com algumas palavras. Então, se alguém tiver disponibilidade, dê uma lidinha. Realmente, a Gênesis para mim, para mim é um dos livros mais, é o preferido. Eu adoro a Gênesis, né? Então, é um dos livros preferidos, tirando o livro dos Espíritos, óbvio, que ele é a base fundamental, sem ele não dá para fazer nada, mas depois a Gênesis realmente é um livro fantástico. Quem puder dar uma lida, eu acho que faz um belo cabedal de conhecimento. Vamos compartilhar e iniciar. Peço desculpas aí nos 20 minutos, mas eu acho importante a gente ter essa introdução, né? Efeitos físicos é o nome do capítulo que nós estamos iniciando. Iniciando os nossos trabalhos. 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizaria trabalhos de materialização. Trabalhos de materialização, mediunidade de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos. Tudo isso, todo esse livro de 30 capítulos e tudo isso que foi anotado, gente, foi em uma semana, tá? Uma semana de estudos, sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente.
Obviamente, o Hilário é a primeira vez que ele está observando esse tipo de trabalho. O André Luiz, como eu disse, ele já tem uma bagagem. E a gente vai usar um pouco dessa bagagem. Essa bagagem para nós é importantíssima, porque o Aulus, ele dá por já entendida essa bagagem. Ele começa o trabalho fazendo a observação da mediunidade em si, ele vai trabalhar com a mediunidade, e ele deixa esses pormenores, essa base de construção, já como sabido. Olha, você já sabe, eu não vou tocar nesse assunto, porque esse assunto já é de conhecimento. Eu vou trabalhar apenas com a mediunidade em si. Bom, eu não vou fazer como Aulus fez. Nós vamos voltar lá no capítulo 10 do Missionários da Luz e nós vamos dar uma olhadinha na base. Porque eu tenho certeza absoluta que uma boa parte de nós não leu o Missionário da Luz, ou se leu lá o capítulo 10 do Missionário da Luz, que é materialização, não lembra do conteúdo. Então, nós vamos dar um refresh naquele conteúdo. É um refresh, é uma refrescada de memória. Recomendo fortemente a leitura do capítulo todo. Eu tirei alguns pedaços e realmente fiz resumo mesmo. Eu tem trechos que eu nem mantive em ipsis verbis, eu resumi mesmo o parágrafo e coloquei apenas aquilo que era essencial. Então, se alguém quiser depois pegar ipsis verbis e aprofundar um pouco mais na base para a construção de um trabalho de materialização, porque a base vai estar lá, eu recomendo ir até o Missionários da Luz. Por isso ele começa dessa maneira, de outra feita. Por que de outra feita? Lembrando, capítulo 10 do livro Missionários da Luz, acompanháramos experiências dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos, pelos fundamentos morais, ele vai trabalhar agora com a mediunidade e os fundamentos morais, de que se revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunham a analisar. Apenas como a título de reflexão, a título de relembrar, a mediunidade de efeitos físicos é tratada no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 2, no item 60, lá do Livro dos Médiuns. Eu vou resumir o capítulo inteiro em 2 slides, só para a gente recordar. Óbvio que depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendaria dar uma olhada. Tudo que eu vou utilizar, eu vou citar da onde veio e vou dizer aonde você pode se aprofundar um pouco mais a respeito disso. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independente da vontade de quem quer que seja, outras podem ser provocadas. Ou seja, algumas elas são realizadas mesmo sem ali a presença de um médium que esteja doando ectoplasma para que essa manifestação física possa ali ter efeito. Esse ectoplasma e esses outros fluidos que nós vamos estudar um pouco mais adiante, eu vou voltar nesse tema, tá? Não precisa ficar... Não, eu vou voltar nesse tema. Esse ectoplasma e esses outros fluidos que proporcionam esses efeitos físicos, eles podem vir de outros locais e podem vir até mesmo de médiuns que nem estão sabendo que estão sendo doadores de ectoplasma. E outras podem ser provocadas, realmente aí pelos trabalhos que nós vamos hoje ou durante o transcorrer desse nosso estudo, nós vamos ver como um médium doador de ectoplasma pode ali agir com outros fluidos e na manipulação desses fluidos para a realização de efeitos físicos. Tá? Então, isso a gente vai caminhar um pouco mais. Eu só estou aqui dando um esboço geral de que isso é tratado lá no item 2, no capítulo 2, no item 60 do Livro dos Médiuns. No mesmo Livro dos Médiuns, ele continua. Ao lado, nós temos aí as experiências, né, que foram realizadas ao tempo de Kardec. Nós precisamos lembrar que ali, naquele momento, né,
O que Jesus falou, né? Que ele, o Consolador, ele tinha que relembrar, né? Então, nós estamos revivendo esses momentos dos efeitos físicos, né? Exatamente para nos chamar a atenção. Então, no século XIX, quando o Consolador vem à luz, ele vem a primeiro fazer o quê? Relembrar aquilo que Jesus já havia nos apresentado. Então, a princípio, são esses efeitos físicos que têm ali o objetivo de chamar a atenção, despertar aquilo que já havia sido antes ali fomentado. O efeito mais simples é um dos primeiros que foram observados. Consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz como qualquer outro objeto, mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem prosseguido a tais experiências, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômeno. Nós vamos ainda falar um pouco mais sobre isso, e Kardec, ele parte também daí, né? Ele parte já desse efeito conhecido, um efeito que nós sabemos, o efeito magnético, em que a mesa fica ali impregnada desse fluido magnético, e mais um pouco adiante nós vamos dar a esse fluido magnético o nome de ectoplasma, e esse fluido magnético que fica impregnado à mesa, dá à mesa uma espécie de, eu vou usar uma palavra aqui por falta de uma outra, a mesma palavra que Kardec utiliza na codificação, vida momentânea, fecha aspas. Ou seja, proporciona que os espíritos, através da vontade e do pensamento, possam executar esses efeitos físicos e, assim, dessa maneira, chamar a nossa atenção para que nós pudéssemos ali compreender como é essa mecânica dos fluidos. O fluido, ainda na segunda parte do capítulo 2, no item 60, resumido, esse capítulo é bem extenso, tá, gente? O fluido próprio do médium combina com o fluido universal para dar à mesa vida momentânea. Essa vida está entre aspas exatamente por uma falta de uma palavra mais adequada para o termo. O combina está em vermelho porque um pouco mais adiante nós vamos estudar com mais profundidade como se dá os efeitos físicos, e nós vamos perceber que não é apenas o ectoplasma. Existem mais outros dois fluidos que devem ser ali unidos, combinados, né, para que o efeito físico possa ter, para que ele realmente possa produzir o efeito físico. Nós teremos ali o ectoplasma, nós teremos ali os fluidos da natureza e os fluidos espirituais. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Aqui apenas para que a gente possa ter uma ideia e para que a gente possa dizer da onde essas coisas estão surgindo. Elas fazem parte da codificação, elas estão no livro dos espíritos, estão no livro dos médiuns e são desenvolvidas na Gênese. A mesa não tem vontade, lógico, a mesa é um objeto físico, né? Obedece aos impulsos do espírito, à vontade dele de mover ou de bater. Ou seja, a mesa ali ela é animada pelo fluido, a união dos fluidos, né? O ectoplasma, o fluido cósmico universal e o fluido espiritual, e através da vontade do espírito ela executa esses efeitos físicos, né? Não imaginem, por favor, ninguém tem essa imaginação de imaginar que a mesa que está flutuando ali é porque tem um espírito ali que ali para que ela esteja volitando, vamos dizer assim. Não, gente, não é isso que acontece, tá? Não é isso. Edu, tá falhando aí, viu? Alô? Edu? Ela retornou um pouco? Alô? Agora retornou. Tá. Ficou Eu fora do ar um pouquinho. estava falando sobre a vontade e estava usando a figurinha ao lado, dizendo que não poderíamos imaginar que ali há um espírito com o seu perispírito
materializado segurando ali aquela mesa para ela flutuar. Não. A mesa, ela obedece à ação da vontade e do pensamento do espírito. E isso imprime nela essa condição que ela se encontra ali volitando. Ou seja, é através da vontade. Não tem ali uma mão segurando aquela mesa ali, tá, gente? É sempre uma expressão da vontade. A mesma coisa quando você vê um piano ali, que uma tecla faz... Pum! Imagine que o espírito foi lá e materializou o dedinho e abaixou a tecla. Não, é apenas a expressão da vontade junto com os fluidos, né, com o ectoplasma e os outros demais fluidos, é que exerce esse ruído, exerce essa ação da vontade. Pessoas ditas elétricas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção desses fenômenos. Podem agir sem o auxílio dos espíritos. Fenômeno anímico. Fenômeno anímico nós estudamos na introdução, né, desse livro, quando nós falamos do médium curador, que é diferente da mediunidade de cura. O médium curador tira de si próprio os fluidos necessários para o restabelecimento da pessoa que ele está atendendo. Na época conversamos, inclusive, das benzedeiras. Minha avó, por exemplo, era benzedeira. Então, levava uma criança para ela benzer, e ela pegava ela fazia um ritual, era o que ela sabia fazer. Ela pegava um galinho de arruda e fazia ali um ritual, uma oração, e ela doava fluidos dela, e a criança ficava bem. E ela, por ter feito aquela doação fluídica, ela, quando você doa, nós vamos ver isso mais adiante, quando você doa um fluido cósmico, você doa o ectoplasma, ele age sobre aquele que está recebendo, e há um refluxo, há um retorno desse ectoplasma. E se você não domina essas técnicas, nesse retorno você pode trazer consigo um pouco do sentimento daquele ao qual você está trabalhando. Isso é um médium curador. Isso pode voltar. Por isso a gente tem que aprender a utilizar esses fluidos. Porque quando há esse retorno, se você está bem sintonizado, se você está em prece, em oração, se você está muito bem consigo mesmo, quando esse ectoplasma retorna e traz para você um certo desconforto, ele rapidamente é espraiado, ele se espraia. E ele é substituído por um ectoplasma perfeito, em ordem. Minha avó tinha muito disso. Ela acabava de benzer e logo na sequência você respirava fundo, você percebia que ela tinha recebido aquele refluxo e que em questão de alguns minutos, tudo equilibrado. Isso é muito natural para aquele que realmente faz essa mediunidade, tem esse processo de mediunidade, num processo de doação, num processo de caridade, num processo de apoio, de ajuda ao próximo. Isso é amplamente assistido, tem uma assistência fantástica. Jesus era um médium anímico. Todas as curas que ele proporcionou foram proporcionadas por ele. Ele era o divino conhecedor de toda essa mecânica dos fluidos, de toda a lei natural, que muito ainda nos falta conhecer. Nós ainda estamos engatinhando nisso, tá, gente? Estamos ali, ó, fazendo os primeiros passos. Temos muito ainda que aprender. Mas também pode ser assistida por eles, fenômeno mediúnico. E aí é o que nós hoje utilizamos de maneira vasta, principalmente lá no CETRELV, quando nós ali estamos trabalhando principalmente, não que não aconteça em outras atividades, em todas elas acontecem, mas na atividade de cura ela é mais expressiva. E lá nós temos a mediunidade de cura, ou seja, temos ali os médiuns doadores de ectoplasma e temos os espíritos que também ali colaboram com os fluidos espirituais e os fluidos da natureza e que fazem essa associação para que possam ser realizadas as cirurgias espirituais, a recomposição do perispírito e muitas vezes com o auxílio do ectoplasma dos médiuns doadores até um resultado no aparelho físico mais rápido. Vamos dizer assim, uma recomposição da troca das células malsãs por células sãs de uma maneira mais rápida, uma recuperação no corpo físico mais acelerada. Obviamente, isso de diversas maneiras. Nós vamos estudar tudo isso mais lá na frente. Por enquanto, é só uma introdução, tá, gente? Estou tirando uma introdução do Livro dos Médiuns, para ver aonde nós estamos caminhando. Ó,
Nós estamos caminhando aqui. Nós estamos caminhando na área que nós vamos trabalhar agora com os fluidos. Nós vamos trabalhar com os fluidos e principalmente com o ectoplasma. Caminhando um pouco mais adiante, como eu falei, vamos relembrar, né? Porque André Luiz já deixou muito claro, olha, nós não vamos voltar atrás, né? O que está lá no livro o Missionários da Luz, eu não vou voltar atrás, mas nós vamos voltar. Então vamos falar um pouquinho. Vamos relembrar o Missionários da Luz. Antes de darmos prosseguimento, penso que devemos rememorar, né, os ensinos apresentados por André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização. Lá, quem era o orientador, diferente daqui que é a Aulus, lá é o nosso irmão Alexandre. E Alexandre realmente é alguém que, olha, conhece muito. Nossa Senhora. O irmão Alexandre era o dirigente daquele estudo. Vejamos algumas informações importantes apresentadas naquela obra relativas à preparação do local. Primeira coisa, com relação à preparação do local aonde vai se realizar um trabalho de materialização. O trabalho hoje não é mais realizado, mas essa preparação, ela não era só importante para o trabalho de materialização, ela é importante para qualquer trabalho de cura. Por isso que a gente toca nesse assunto, para a realização desses trabalhos. Primeira coisa, trata-se de serviço de elevada responsabilidade. Todos que estão ali envolvidos nesse trabalho têm elevada responsabilidade com o sucesso do empreendimento. Exige todas as possibilidades do aparelho medianímico, ou seja, aqueles que trabalham nesse tipo de trabalho realmente precisam ter realmente um preparo muito bom, estarem ali realmente com a vontade e com o pensamento prontos para o servir ao próximo, a prática da caridade. Tudo isso tem que estar ali em sintonia. Movimenta todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes na reunião. Ou seja, o que ele está deixando? Isso são resumos de parágrafos extensos, tá? Significa dizer o seguinte, olha, o assistido, o médium e aqueles que fazem parte do grupo que dá sustentação, todos eles estão ali, que estão presentes na reunião, são de suma importância. E todos eles têm que ter elevada responsabilidade para a execução do serviço. Se falha de um lado, os serviços, no final, não são bons. São apenas, algumas vezes, quando possível, regulares. Em outras vezes, nem sequer se consegue ter um resultado que seja positivo. E pode, na ausência da responsabilidade, na ausência de um preparo, ser prejudicial a todos os envolvidos. Isso eu gosto de deixar muito claro. Na ausência da responsabilidade e na ausência do preparo, pode resultar em problemas a todos aqueles que estão envolvidos. Nós vamos, inclusive, o irmão Aulus, ele vai ser muito, muito cuidadoso com isso. Ele vai trabalhar um pouco mais a respeito disso nos slides, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Por que é difícil conseguir essas condições? André pergunta isso, né? E o nosso irmão Alexandre ele esclarece, né? São muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. E aí, o nosso irmão Alexandre, lá no livro Missionário da Luz, ele nos coloca quais são isso. Nossa, respeito aos dons da vida. Gente, nós estamos falando aqui de seres vivos, nós, seres humanos, e temos que respeitar uns aos outros, respeito à vida do semelhante. Por isso, a dedicação, o trabalho, o preparo, para que você não seja ali o ponto de divergência que possa estar ocasionando malefícios ao grupo todo. Perfeita compreensão e valores morais, espontâneos, legitimamente consolidados no espírito coletivo. Simples, vou resumir numa palavra só. Ninguém faz nada sozinho. É o conjunto. E o conjunto precisa estar harmônico e estar ali sabendo o que vai ser realizado. E estudando e se preparando para que essa realização seja a melhor possível.
que o trabalho seja realizado com qualidade. Indagação científica acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter e da consciência, e não de exigências repletas de pretensões. Esse tipo de reunião também, de materialização, ele pode ser dedicado à cura e pode ser dedicado também à investigação, indagação científica. Pode, desde que essa indagação científica esteja acompanhada de seguros valores do sentimento. Ou seja, vamos conhecer um pouco mais, estudar com mais propriedade, com mais profundidade, para que a gente possa cada vez trabalhar melhor. Isso é o que Kardec se propôs a fazer. Trabalhar com seriedade, bom senso. Isso muito importante. Se essas condições forem facilmente satisfeitas, já são difíceis, facilmente satisfeitas, as sessões de materialização seriam as mais naturais possíveis. E elas não são as mais naturais possíveis, exatamente porque para satisfazer tudo aquilo, ainda nós estamos engatinhando, estamos trabalhando. Vamos chegar lá. Sem prejuízos para o médium e nem para os assistentes. Por quê? A gente já falou, desequilíbrios podem ocasionar desequilíbrios em todos os lados, tanto nos assistentes quanto nos médios. Aulus vai voltar nesse assunto com mais clareza. Por enquanto, a gente vai estar apenas dando um esboço, é uma introdução. Na incerteza de colaboração eficiente, essas sessões efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica, a integridade física do médium, e requisitam um número dilatado de colaboradores do nosso plano. Esse parágrafo eu vou deixar para a gente comentar um pouco mais além, quando o próprio Aulus vai falar sobre isso. Ele vai trazer o esclarecimento desse grandes riscos, porque há riscos. Ele mesmo vai nos esclarecer. E eu vou só adiantar para vocês. Existe como minimizar esses riscos? Sim. Basta que a gente tenha comprometimento com aquilo que a gente está fazendo. Se a gente realmente tiver comprometimento, esses riscos são nulos. Agora, sem comprometimento, os riscos são altos. André Luiz foi apresentado ao irmão Calinério, espírito responsável pelos trabalhos num determinado grupamento, isso lá no Missionários da Luz, que se reunia numa casa na crosta. Ao entrar, André Luiz faz as seguintes observações referentes ao local e ao ambiente. Como eu falei, eles iam falar sobre o local e ambiente. Primeiro, não havia espíritos sofredores à porta, ou seja, sessão de materialização não tem espírito sofredor ali dentro. E a gente vai perceber que o ambiente em si não condiz com esse tipo de situação, porque o próprio ectoplasma ele estaria sendo ali contaminado pelas irradiações desses nossos irmãos, que têm o seu campo mental ainda desequilibrado. Ou seja, o desequilíbrio do campo mental desses irmãos iria, vamos dizer assim, corromper o ectoplasma e corromper todo o trabalho que ali iria se levar a cabo. Então, não há a presença de sofredores nesse tipo de trabalho. A casa estava protegida por um cordão de isolamento energético formado por trabalhadores do nosso plano espiritual, num círculo de 20 metros em derredor. A figurinha embaixo ela dá uma ideia precisa do que é feito. É feito um campo magnético em torno do local onde vai ser realizados os trabalhos ali de efeitos físicos, exatamente para evitar a presença e a aproximação desses nossos irmãos que ainda não compreendem esse tipo de trabalho ou que podem, de alguma maneira, pelos seus pensamentos desequilibrados, desequilibrar o ambiente e o ectoplasma e o trabalho em si. O trabalho não conseguiria ser realizado. Nosso hospital espiritual, ali do CETRELV, a parte ali onde está o hospital espiritual, ela possui esse campo de proteção naquele hospital. Ele é extremamente forte, ele é extremamente vigoroso, e muitos de nós sentem, quando adentram ali para dentro, que entram naquela região onde estão ali as macas distribuídas, sentem ali um refrigério, vamos dizer assim, um local mais tranquilo, equilibrado, e tudo isso exatamente por essa proteção magnética que é construída ao derredor daquele local. Aquele local ali, ele é realmente muito bem separado
E por isso que naquele local, ali, só se realizam os trabalhos de cura. Ali é para aquilo. É para a realização dos trabalhos de cura. E, lógico, também o passe magnético pode ali ser utilizado sem nenhum problema, porque a gente não pode esquecer que o passe magnético nada mais é do que uma transfusão desse ectoplasma para reequilibrar a psicosfera daquele nosso irmão que está recebendo aquela projeção daquele ectoplasma, ou seja, aquela bioenergia direta que está sendo ali aplicado através do passe magnético. Então, o local ali, como aqui descrito, é também protegido. É preciso, e Alexandre retoma, né? É preciso o máximo cuidado para que os princípios de ordem mental inferior, nesse tipo de sessão, não prejudiquem a saúde física dos trabalhadores encarnados. Imaginem irmãos que tenham com problemas ali desequilibrados, completamente desequilibrados, num local como esse, em que há uma exteriorização desse ectoplasma e depois uma reabsorção desse ectoplasma, ele voltaria com todos esses problemas, com todos esses desequilíbrios, formas, pensamentos, e tudo que fosse encontrado ali naquele ambiente, em que ali poderia ter alguns irmãos sofredores ali dentro. Por isso, todo esse cuidado, por isso, toda essa formação de segurança. Essa segurança, ela existe e ela está ali exatamente para evitar esse tipo de desequilíbrio. Isso é importante, é um conhecimento que para nós precisa estar sólido, né? Para que a gente, quando esteja trabalhando ali dentro, a gente tenha solidez na nossa fé de que é um ambiente protegido. É um ambiente propício para esse tipo de trabalho. Existe essa proteção magnética e ela está ali presente, exatamente para que a gente possa encontrar ali o local apropriado para a realização desse trabalho. Óbvio que a proteção, ela não permite que esses irmãos adentrem ao local, mas nós vamos ver um pouco mais adiante que há necessidade de um preparo dos trabalhadores para que isso possa também ali não ser um outro objeto de desequilíbrio, o próprio pensamento daqueles que estão ali presentes. Vamos voltar nesse tema um pouco mais adiante, com a ajuda do Alvos. Por enquanto, apenas uma introdução, para a gente ter uma ideia daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente está trabalhando ali na nossa casa. André, se isso ainda dentro do... Nós estamos ainda dentro do Missionário da Luz. Se é preciso tanto zelo aqui, ele faz uma pergunta para Alexandre, né? Se é preciso tanto zelo aqui do nosso lado, não se fará a mesma exigência aos nossos irmãos encarnados assistentes nesse serviço? Não é verdade? A gente falou tudo do outro lado. Proteção magnética, todo o arcabouço de proteções e tudo mais, o afastamento dos irmãos sofredores, tudo do lado de lá. E aqui? A ausência de preparo dos encarnados é o maior perigo para o bom andamento das sessões de materialização. Muitos encarnados, dizendo-se pesquisadores ou cientistas, não percebem que para esse tipo de estudo, em particular, exige moralidade elevada e valores espirituais enraizados. Não pode estar lá de curioso, querendo saber, será que hoje vai materializar minha mãe? Queria tanto conversar com a minha mãe. Ou, puxa vida, será que hoje ele vai aparecer azul, verde? Entendeu? Não pode ser uma coisa... Tem que estar ali por um objetivo sério. Qual é o objetivo sério? O objetivo do sério é servir com a mediunidade com Jesus. É a prática da caridade, o amor ao próximo, né? Por falta de valores morais sólidos, muitos que entram no recinto para pesquisar e assistir os fenômenos trazem elos obsessivos fortes. A figura ao lado mostra bem isso, né? Trazem ligações e perturbações espirituais lá de fora. E, infelizmente, essa ligação, ela se esparge ali no ambiente. Pode acontecer. Podendo atrair para dentro do recinto seus obsessores. Pode. Mesmo passando por todo esse potencial magnético, sim. Porque é como se você estivesse chamando. Uma ligação mental, né, gente? Você está chamando, ele vem, né? Comprometendo todo o trabalho de materialização. O estudo que o nosso irmão Aulus vai fazer, ele vai trabalhar metodicamente sobre isso. E ele vai trazer um exemplo. Ele vai mostrar um exemplo,
porque o estudo de materialização que é proposto e que eles estão ali para observar, André, Luiz e Hilário, seria uma manifestação de ordem elevada. Mas eles não vão conseguir fazer uma materialização de ordem elevada exatamente porque há no ambiente, não nos médiuns, mas naqueles que estão na sustentação, há um desequilíbrio muito forte. E esse desequilíbrio não permite que ali o ectoplasma possa dar vitalidade suficiente para uma materialização de alto poder de materialização. Então, vai ser uma materialização menor impacto, infelizmente, por causa dos desequilíbrios que o ambiente ali proporciona. Nós vamos voltar em tudo isso. E agora a gente vai retornar para o nosso livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, porque, afinal de contas, a primeira parte que o nosso irmão André Luiz fala assim, olha, vocês já estão cientes disso, eu não vou voltar nisso. Então, a gente já fez essa pequena revisão e a gente, então, agora retorna para o nosso livro. O recinto destinado aos trabalhos constitui-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. Essa foto é uma foto do projeto Imagem e ela dá uma ideia mais ou menos daquilo que André Luiz está nos descrevendo. Ao fundo nós temos ali o médium, né, que ele está deitado sobre uma cama. Nós temos ali como se fosse um gradil, né? Esse gradil ele é muito utilizado, principalmente foi muito utilizado nos tempos em que havia essa reunião de materialização, e ela tinha exatamente ali uma forma de garantir, né, que o médium não saísse daquela sala e garantir a idoneidade do trabalho. Então, a grade era fechada, era ali passado o cadeado, as chaves eram levadas para um outro local, ficavam com uma outra pessoa, e o processo se dava sempre com o médium atrás de um gradil, protegido por um gradil. Foi colocado tudo na mesma imagem, mas são locais diferentes. Aquele fogão atrás, a gente vai estudar no final do nosso capítulo, ele está numa sala ao lado. André Luiz vai falar que eles foram por uma sala ao lado. Óbvio que aqui, como é uma imagem, né, não dá para a gente ver pelas paredes, né? Então, eles colocaram tudo no mesmo ambiente apenas para que a gente pudesse ter uma ideia geral de tudo aquilo que estava presente, tudo aquilo que vai ser descrito durante a nossa leitura, foi, de certa maneira, colocada nessa imagem para a gente ter uma ideia. Lógico que nós estamos vendo aqui os espíritos, eles foram representados de uma maneira como se fosse uma sombra, né? E são translúcidos, né? Exatamente para mostrar essa equipe espiritual trabalhando. Foram ali desenhados dois aparelhos, né? Que nós vamos ainda descrever um pouco mais adiante sobre esses aparelhos. Um dos aparelhos, ele faz a higienização do ambiente, enquanto o outro aparelho que está sobre a maca, ele é um aparelho que faz ajuda, né, no diagnóstico e ajuda na reestruturação do aparelho perispíritico daquele irmão que vai ser ali tratado. Essa reunião tem como objetivo de tratar duas pessoas, duas doentes que vão ser atendidas, né? Esses aparelhos, né, eles foram mais ou menos descritos por André Luiz, porque ao tempo, né, desse livro, o livro é de 1955, faltava ainda pontos de comparação. É como querer, em 1955, querer fazer uma descrição de um tomógrafo computadorizado. Não tinha meios, né, de a gente fazer uma descrição de um aparelho que era desconhecido na época. Então, alguns aparelhos eles são descritos apenas na sua superficialidade. E o próprio André Luiz, depois lá em Mecanismos da Mediunidade, ele reconhece que muito daquilo que ele vê dos aparelhos, ele não tem comparativos, porque no tempo dele, aqui enquanto encarnado, os aparelhos que a medicina possuía naquela época, não havia como fazer descrições mais pormenores, né, daquilo que ele estava ali utilizando. Imagina se a gente pudesse hoje, né, ter essas descrições, né, com certeza elas estariam para nós muito mais pormenores, né, desse trabalho. Mas, de qualquer maneira, são muito interessantes. Vale a pena a gente dar uma estudada
nisso. O aposento íntimo, transformado em gabinete, o aposento íntimo é esse da foto, é onde está o médium, né? Ele fica atrás desse gradil, né? Albergava, ou seja, hospedava o médium, um homem ainda moço. E na sala espalhava-se 14 pessoas aparentemente bem intencionadas. Nós precisamos lembrar que, nessa época, não só a sessão de materialização, mas também a de psicofonia, a de psicografia, todas elas se faziam com o público. O público estava presente. Nós vamos ver que aqui o problema maior é o público. O público realmente, por ser mal comportado e por estar ali com ideias totalmente diferenciadas do objetivo do trabalho, ela realmente não propicia que esse trabalho seja realizado como uma materialização de alto espectro, de alto poder. Ela vai ser uma materialização menor. E isso vai também nos ajudar a refletir com relação aos nossos pensamentos e às nossas ações quando a gente está trabalhando numa sessão de cura. Continuando, né? Pessoas bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes que representavam o motivo essencial da reunião, e vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Ou seja, é uma reunião de cura, gente, onde duas pessoas ali iriam ser atendidas, a princípio, por um espírito materializado, um médico espiritual materializado, tangível, presente, visível por todos, e que iria ali utilizar-se dos recursos magnéticos para executar ali a cirurgia espiritual, né, o atendimento necessário. Eu não sei se é uma cirurgia, portanto, não posso usar essa palavra. O atendimento médico necessário frente às enfermidades que essas nossas duas irmãs ali estão apresentando. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Isso é importante, por isso ele usa essa entonação grave. E isso é importante. Venho com vocês até aqui considerando a finalidade do socorro aos enfermos. Ou seja, ele não trouxe André Luiz e Hilário ali só para ver o espetáculo da materialização. De maneira alguma. Espíritos bons não aparecem nesse tipo de trabalho, tá, gente? E espíritos que vão em lugar para fazer espetáculo não são espíritos de elevada hierarquia espiritual. Não. Não são espíritos que estão fazendo mediunidade com Jesus. Não. De maneira nenhuma. Espíritos que realmente se dedicam a esse tipo de trabalho são médicos que fazem a caridade, que trabalham com Jesus. Por isso ele coloquei em verde, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Por isso o Aulus vem e traz os seus companheiros, porque ali era um ambiente de aprendizado. Como servir, como praticar a mediunidade com Jesus, como prestar o socorro aos enfermos. De que maneira fazer isso com qualidade? Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano espiritual na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam a nosso ver, o esforço dessa espécie. Eu deixei esse, por enquanto, em tamanho grande, porque isso foi muito importante aos tempos idos. Hoje em dia, não mais dessa maneira. Já agora, a mediunidade, ela caminha para um campo de mediunidade inteligente. De uma mediunidade que já sabe como realizar e que não precisa mais desses efeitos patentes, físicos, precisa materializar ali um espírito. Não, nós podemos fazer isso. Jesus falou para nós, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós já temos condições de fazer isso. Então, por enquanto, em 1955, até meados de 55, isso aí era ainda muito comum, porque o espiritismo ainda estava florescendo, trazendo à lumen todo esse potencial que nós podemos realizar. Então, por enquanto, no mundo justificam, a nosso ver, os esforços dessa espécie. Eu gostaria até de lembrar nosso irmão Saulo,
que teve na nossa casa, no aniversário da nossa casa, que fez uma palestra para a gente. O pai, ele é médium de família. A família dele, ele é espírita de família. A família dele era espírita. E lá em Goiás, o pai dele era médium receitista, no interior de Goiás. Desculpa, no interior de Minas Gerais. Num certo momento, o pai dele sai do interior de Minas Gerais e vai para Belo Horizonte. No dia que ele coloca o pé em Belo Horizonte, o guia que escrevia por ele, ou seja, o médico que fazia as receitas por ele, vira para o pai dele e fala: a partir de hoje, não teremos mais receitas espirituais. Por quê? Porque Belo Horizonte, a capital, já possui médicos, já possui todo o arcabouço científico da medicina que pode fazer todo esse trabalho. Lá onde nós estávamos, nós não tínhamos esse recurso. Então, lá nós auxiliávamos. Agora, aqui não. Aqui você já tem esses recursos. Nós nunca podemos esquecer. Deus ajuda a criatura através da criatura. Se há médicos, os médicos estão exatamente aí para que possam nos auxiliar. É nesse auxílio, um auxiliando o outro, é que nós crescemos, desenvolvemos, evoluímos. É para isso que nós viemos aqui no planeta Terra. Junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Como eu falei, existem reuniões de materialização. Kardec, em algumas delas que ele frequentou, eram realmente de cunho científico, para que ele pudesse realmente trazer todo a lumen, todo o conhecimento que nós temos no arcabouço que acompanha a doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e na Gênesis. Existem realizações científicas nessa área sérias, de pesquisa, de aprofundamento, de trazer os recursos. Isso é muito importante também, e tem justificativa. Recomendação de Emmanuel. Nós vamos lembrar que o Chico fez muitos trabalhos de materialização. Não só Chico Xavier, não só Divaldo Franco, mas também tivemos muitos outros. Quem quiser se aprofundar, procura na internet uma médium de Belém do Pará chamada Ana Prado. Essa é extremamente bem documentada pela Federação Espírita Brasileira. Há um trabalho de documentação seríssimo dessa médium Ana Prado. Quem quiser, depois pode dar uma olhada. Mas Emmanuel faz, em 1955, uma afirmação contundente ao Chico. Amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão a partir deste momento, 1955, dessas reuniões de materialização. Nenhuma reunião mais de materialização foi realizada a partir dessa data em que Emmanuel traz essa mensagem, através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Nem mais Emmanuel e nem mais Divaldo Pereira Franco participaram de mais nenhuma reunião de materialização. Por quê? Porque essas reuniões tiveram o seu fundamento, tiveram o seu momento de mostrar e de trazer à lumen exatamente aquilo que por isso que eu fiz a introdução desse capítulo. A doutrina espírita, o espiritismo não é o consolador prometido, ele não tinha que reviver aquilo que o Cristo tinha ali apresentado. O Cristo não se mostrou presente, não se mostrou tangível para Tomé, não se mostrou tangível na estrada de Emaús, não se mostrou tangível ao lado do Lago de Genezaré e em algumas outras localidades com os seus discípulos. A doutrina espírita tinha que ter este momento. Ela é o consolador prometido, tem que reviver. E agora, passo adiante, passo adiante. E agora nós vamos para os passos adiante. Espírito Emmanuel, em 1955, durante a sessão de materialização, a última, realizada em Pedro Leopoldo. Isso está no livro As Vidas de Chico Xavier e do seu biógrafo, né? O seu maior biógrafo, que é o Marcel Souto Maior. Eu vou retornar esse slide e eu vou parar por aqui nesse slide, tá? Porque esse slide ainda vai trabalhar ainda um pouco com o livro Missionários da Luz.
E na semana que vem, quando a gente retornar, lógico, eu não vou mais gastar 20 e poucos minutos para fazer essa introdução que eu já fiz, né? Apresentando exatamente o Consolador prometido, a doutrina espírita, e ela exatamente lastreada nesse critério que é a base fundamental, né, da doutrina, né? Isso a gente não vai precisar voltar semana que vem. Então, a gente já vai partir dessa parte, desse slide. Eu só vou ler o slide para a gente ter uma ideia do que nos espera ainda, né? Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, bem próximo de nós, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. Na verdade, o nosso irmão André Luiz, ele vai resumir esse processo exatamente a esse pequeno parágrafo. Isso aí está lá no livro Missionários da Luz. O serviço reclamava cuidado, segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões. Já vimos no apontamentos anteriores no livro Missionários da Luz. Então, eu vou novamente, a semana que vem, voltar lá no Missionários da Luz, para a gente entender o que é essa higienização processava-se ativa. Por que é que tem essa higienização? Por que é que, então, nós podemos nos sentir seguros num trabalho que é realizado ali no hospital espiritual? Lembram que eu disse que você exterioriza o ectoplasma, esse ectoplasma é utilizado e depois há um refluxo, há um retorno? E eu falei que nesse refluxo, se o local não estiver preparado, se aqueles que estiverem presentes no local não estiverem ali com boas intenções, não estiverem ali trabalhando com mediunidade com Jesus, esse refluxo pode trazer prejuízo, não só para o médium, mas para os assistidos. Mas então, como tem segurança? A higienização processava-se ativa. Existe um processo de higienização. O ectoplasma vai retornar limpinho. Perfeito. Existe um processo de higienização. Existe segurança. Sim, lógico que existe. E é isso que a gente vai, a semana que vem, levar ao esclarecimento. Como é que funciona isso? Como é que a gente colabora para que essa higienização, seja positiva, para que tudo transcorra-se com tranquilidade, com eficiência, com trabalho de qualidade. Qualidade. É isso que a gente almeja. Um trabalho com qualidade. Tem como? André Luiz vai nos falar semana que vem. Quem quiser dar uma pesquisada, ler um pouquinho, apesar que está nos slides, mas dá uma olhadinha lá no Missionário da Luz e transcorridas essas duas primeiras partes, aí a gente vai entrar diretamente, aí agora, a gente vai entrar diretamente na mediunidade em si. Quando terminar essa introdução, nós vamos aí trabalhar na mediunidade em si. Afinal de contas, o livro que nós estamos estudando não se chama Nos Domínios da Mediunidade? Então, esse preparo, todo esse arcabouço de informações que fazem parte do preparo das pessoas, da sessão, da segurança, da limpeza, tudo isso, na verdade, já está lá no Missionários da Luz. Eu só estou trazendo um pouco a lume, tudo isso para que a gente não entre, porque senão tudo isso que a gente está comentando e que a gente vai comentar um pouco a semana que vem, seria resumido em 2 slides, que são 2 parágrafos que ele fala para você, olha, isso já é uma tarefa dada, o problema é teu, e vamos para frente, porque nós vamos falar de mediunidade em si. Eu estou apenas trazendo isso para que a gente não entre apenas na mediunidade em si, sem ter essa base, sem ter esse chão, né? Para que a gente possa caminhar nesse capítulo com mais tranquilidade. Não é um capítulo fácil, eu tenho certeza disso. Para mim, não foi um capítulo fácil, era muita leitura, era muitas bases, muita coisa. Tive que voltar lá na Gênesis, ler a Gênesis. Então, realmente um capítulo que eu tenho certeza que não é um capítulo muito fácil de ser entendido. Mas a gente vai tentar aqui juntos construir um entendimento com o objetivo realmente de que a gente possa, na nossa casa, ali no CETRELV, ter resultados cada vez mais positivos e cada vez com mais qualidade. Isso é o que a gente mais deseja, servir na seara de Jesus com qualidade e com amor. Gente, hoje o que eu gostaria de apresentar é isso. E abro agora,
Eu vi que ninguém quis levantar a mão, ninguém quis colocar nada. Não sei se eu fui muito claro ou se eu fui muito obscuro na apresentação, mas a gente está aí. E semana que vem não vai ter esses 20 e poucos minutos da introdução, né? Eu acho que já deu para ficar bem claro, né? Que o Consolador Prometido, ele se sedimenta muito sobre essa base, né? Essa base desse estudo que nós estamos realizando. Porque ele vai realmente direto ao encontro daquele relembrar. O Espiritismo, o Consolador, ele tem que relembrar. Então, ele tem que realmente atender a esse ponto, que é muito importante para nós. Rita, Boa noite a todos, boa noite, Edu. Eu não sei se eu estou me precipitando nessa pergunta, se tiver, a gente deixa para as outras aulas. Eu gostaria de fazer uma parte aí, quando nós estamos num tratamento de cura à distância, eu digo isso porque já fiz muitas vezes em casa, inclusive ainda estou, eu faço à distância, eu me preparo, eu vou meia hora antes para o quarto, eu faço o evangelho, eu ponho meu lençol limpinho na cama, sem barulho, sem nada, mas aí o que a gente está tendo? O plano espiritual, mas não temos os médiuns ali, os recursos, entendeu? Eu gostaria de saber como funciona, porque mesmo a gente fazendo presencial e fazendo à distância, eu sinto assim uma melhora incrível, sinto à distância tudo que está sendo feito comigo e a melhora acontecendo. Então, eu não sei se você pode falar agora, se ainda não chegamos na hora, mas deve ser dificílimo para o plano espiritual, ali onde estou eu como paciente, dentro do meu quarto, e como que isso funciona sem ter mais médios? Como é feito isso daí? Tá? Se não for assim, propícia para hoje, você fala, ó, nós vamos ver mais para frente e falamos, tá? então Obrigada. eu posso esboçar para você dar um esboço agora, mas vai ser objeto do nosso estudo um pouco mais adiante. Vou dar um esboço agora do que acontece. Quando você está no CETRELV, por exemplo, eu vou usar o CETRELV como base, tá? Ali no CETRELV você está na sala, você vai ficar deitada numa maca, você tem os médiuns que estão ali no meio, eles são doadores do ectoplasma. Esse ectoplasma, ele é um dos fluidos, existem outros dois fluidos que vão ser agregados a esse fluido principal, um desses fluidos, que é os fluidos que vêm da natureza. O Francesco já deu vamos dizer, uma pincelada, nós ainda vamos falar dele, são os fluidos provenientes da natureza. E existe um outro terceiro fluido que é proveniente do mundo espiritual. Então, são uma associação de três fluidos. O fluido que vem do mundo espiritual, o fluido que vem da natureza e os fluidos que são doados pelos médiuns, que é o ectoplasma. A associação desses três fluidos é que é utilizado pelos espíritos, pela vontade, pelo exercício da vontade desses espíritos, no processo de cura, no processo de restabelecimento do seu perispírito. E como há uma concentração de ectoplasma, desse fluido animal mais consistente com a nossa encarnação, com o nosso aparelho físico, há um reflexo mais rápido de restabelecimento. Por isso você se sente melhor no tratamento lá no CETRELV. Por que é que eu me sinto tão bem também quando ele é feito na minha casa? Da mesma forma, o processo é exatamente o mesmo. Os espíritos se deslocam até o local onde você está, fazem todo o trabalho de asepsia, de preparação do ambiente. Por isso que normalmente a gente pede assim, vá um pouquinho antes no quarto, coloque um lençol, coloque a água ali ao lado, faça uma prece. Quando você está fazendo a prece, já está sendo preparado o ambiente, a asepsia do local, a preparação toda do ambiente que nós estudamos e que é feita no CETRELV, é feito também ali no seu quarto, a mesma. Feita essa preparação, o que eles fazem? O fluido espiritual é deles, eles levam com ele. O fluido da natureza, eles pegam na natureza. O próprio Francesco comentou, normalmente são extraídos de plantas e até mesmo de animais,
mas mais das plantas, né? Lembrando que todo ser vivo possui fluido vital, e o ectoplasma é uma derivação do fluido vital. Então, plantas, animais e o homem possuem fluido vital, portanto, plantas, animais e o homem produzem ectoplasma. O ectoplasma produzido pelas plantas, eles são de uma qualidade superior, eles são mais fáceis, são mais dóceis para serem manipulados. Isso eles conseguem com muita facilidade. Não precisa ter necessariamente, como o Francisco falou, não precisa ter necessariamente ali por perto, eles podem buscar em qualquer local. Local onde tiver, eles vão lá e retiram sem nenhum problema. A gente não pode ter essa ideia do espaço. O espaço para eles é muito relativo, porque o espírito se desloca pelo pensamento. Então, quando ele pensa em estar numa floresta, ele está na floresta. E ele retira o que ele precisa e ele pensa estar no local, ele está no local. Então, as distâncias não são muito importantes nessa ordem de espíritos que nós estamos falando. Eles se movimentam pelo pensamento. Então, as distâncias não são tão importantes. 2 fluidos estão presentes, mas está faltando o terceiro, o ectoplasma. A gente falou, e já deu pelo menos uma pincelada nisso, Rita. O ectoplasma ele é produzido, todos nós produzimos ectoplasma. Alguns em uma quantidade muito grande, que é os casos desses médiuns de fenômenos físicos que nós vamos estudar semana que vem. Esse é um médium que estava ali, o Francesco até comentou, eu citei a Ana Prados, mas existem muitos outros, né, que exteriorizam esse ectoplasma de uma maneira assim muito ostensiva e visual, de tanto que é visual. Mas todos nós exteriorizamos o ectoplasma, todos nós. Esse é um produto que todos nós produzimos. Então ele pode recolher esse ectoplasma do seu esposo, do seu filho, da sua filha, dos seus vizinhos, das pessoas que estão ali na redondeza e que produzem esse ectoplasma e nem sabem que estão produzindo. Então, eles recolhem esse ectoplasma e associam a esses outros 2 fluidos que eu já falei e procedem com o trabalho na sua casa, exatamente da mesma maneira como é realizado ali dentro do CETRELV. Os resultados são idênticos, idênticos. Uma coisa que precisa... Por que os resultados são idênticos? Toda hora eu vou voltar no Evangelho, porque isso aqui está revivendo o Evangelho. O que é o Consolador Prometido? Ele revive o Evangelho, ele revive os ensinos do Cristo. O que o Cristo falava quando as pessoas eram curadas? Tua fé te salvou, tua fé te curou. Vai, você está curada, tua fé te curou. Então, a fé, essa certeza em Deus, essa energia que você move de ligação ao Criador, é que propicia que você possa receber todos esses eflúvios, esse conjunto de fluidos, e que possa isso ter o resultado, o mesmo aplicado dentro do CETREV, o mesmo aplicado na sua casa. Depende do quê? Fé, confiança em Deus. Confiança de que o que você está ali fazendo vai surtir um resultado. Aquela fé da mulher hemorroísa é uma fé cega. Ela não colocou no sentimento íntimo dela, meu sentimento, minha vontade. Se eu apenas tocar na orla dele, eu vou estar curado. Esse sentimento de fé, o que fez? Fez uma ligação. No momento que ela toca, o que Jesus fala? Para. Por quê? Porque saiu de mim uma energia que desce do Criador, passa por Jesus e vai diretamente para ela. E o que ele fala? Tua fé te salvou. Tua fé te curou. Vá, está curado. Então, esse é o processo. Perfeito, Edu. Estou satisfeitíssima com a sua resposta. Foi perfeita. Muito obrigado. Tá? Muito então, obrigada. O local não é tão importante. É preciso ter preparação. Por isso, a gente sempre fala assim, olha, um pouquinho antes, coloca água, faz uma prece, deita, fica tranquila, fica equilibrada, mantenha-se em prece, que vai dar tudo certo. Porque você confia, você tem certeza, você tem fé. E eles vão vir, esses recursos estão disponíveis e eles vão aplicar os recursos da mesma maneira como se fosse aplicado ali no CETREV. Óbvio que se a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de fazer todo esse processo de preparação, um local tranquilo, um quarto tranquilo, um copinho de água, um local tranquilo, que você possa orar, que você possa ficar ali
no seu íntimo, né? Que o que é a prece, né? Aproximar-se Jesus falava, né? Entra no teu quarto, fechando a porta, quer dizer, deixa as coisas do lado de fora, fora do quarto, né? Para você ficar ali, você e Deus. E em secreto, coloca as suas pedidos em Deus e Deus em secreto te atende. Não é isso que Jesus falava? Bom, se você consegue fazer isso na tua casa, os resultados, ó, exatamente iguais os do CETEL. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso na sua casa, o ambiente não é legal para isso, utilize-se no ambiente adequado, preparado, no ambiente da casa espírita. Por isso, o ambiente da casa espírita, para aqueles que podem ir até lá e não tem como se preparar na sua casa, é muito melhor, lógico. Agora, eu não tenho como ir. E eu posso preparar o ambiente, o resultado, ó, Rita, é 100% positivo. Realmente eu faço essa preparação, acho que porque trabalhei muitos anos, trabalhei dentro dessa sala, já sei, inclusive quando eu estou sendo assistida, eu mentalizo a sala todinha, revivendo as fotos dos leitores, os nomes dele, eu consigo me posicionar exatamente e mais ou menos saber, essa é a hora do primeiro passo, essa hora, então a gente fica muito ligado nisso, né? E eu acho que é por isso que, eu acho não, eu tenho certeza que é por isso que eu sinto realmente os benefícios. Mas você me esclareceu perfeitamente. Muito obrigada. A gente vai voltar nesse tópico, tá, gente? A gente ainda vai trabalhar nesses tópicos. Como eu disse, esse capítulo ele é bem extenso, então a gente deve gastar em torno mais ou menos de 3, pode até ser 4 lives, eu não tenho certeza, mas acho que 3 vai dar. A gente ainda vai voltar muito sobre todos esses aspectos. Muitas das coisas que o Francesco aí antecipou, nós ainda vamos falar, tá, gente? Nós vamos falar ainda desses 3. Eu já adiantei um pouco com a Rita, que eu falei sobre esses 3 fluidos. O Aulus vai falar de cada um deles de maneira separadamente, o que cada um deles ali vai significar. O Aulus ainda vai trabalhar sobre todos esses aspectos. A gente apenas deu uma introdução. Como eu falei, a gente está fazendo aquela, vamos dizer assim, ó, vamos saber onde nós estamos andando. E agora a gente vai caminhar um pouco mais. Semana que vem, como eu disse, eu não vou precisar desses 20 e poucos minutos para fazer essa introdução importante, no meu ver, porque é a sustentação da doutrina que nós abraçamos, o Espiritismo, o Consolador prometido. Eu não canso de dizer isso, porque ele é o Consolador prometido e Jesus é o coordenador do Espírito de Verdade. Ele é aquele que coordena a equipe do Espírito de Verdade. Ele mesmo nos disse que ele iria rogar ao Pai, né? E ele retornaria para ficar conosco pelo resto de toda a nossa existência. E lógico, ele não poderia nascer para ficar conosco pelo resto da existência materializado, mas como espírito da verdade, isso sim, ele pode estar conosco por todo o nosso trajeto. Ele é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai senão por ele, né? Então, realmente, ele cumpre tudo isso. Ele volta e nos remembra, o Espiritismo nos relembra e nos faz caminhar. O que eu tinha para apresentar, gente, isso é hoje. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, semana que vem a gente retorna a partir desse ponto e agora a coisa vai ficar cada vez melhor. E vão colocando perguntas, tá? Eu adorei a pergunta da Rita, foi uma pergunta importantíssima. E tendo dúvida, gente, eu não vou responder sozinho, tá? A gente está aqui com o Roberto, a gente está com o Marco Antônio, sempre vai ter alguém que está mais lá com a gente e a gente vai estar sempre juntos. Não tendo mais perguntas, alguém poderia fazer para a gente o encerramento?